Fala, turminha, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos para a nossa aula. Essa aula diferente, onde nós vamos retomar conteúdos que são muito importantes lá do primeiro bimestre. Esses conteúdos que eu selecionei, eles são uma base que vai ali, tem que ser uma base bem sólida, porque vocês vão revê-los no primeiro ano do ensino médio, só que num caráter mais aprofundado. Então é meio que um pré-requisito vocês saberem o que a gente vai trabalhar hoje. O formato dessa aula vai ser como? Nós vamos abordar os seguintes temas: modelos atômicos, estrutura atômica. Aqui, estrutura atômica, vamos pegar lá e lembrar como é formado o átomo, vamos falar de íons e também isoátomos. Distribuição eletrônica e encerrar com a tabela periódica. Hoje, a gente vai rever todos esses conceitos em cima de alguns exercícios da apostila que não foram executados, não foram realizados, certo? Visto isso, modelos atômicos. Turma, vamos pegar esse exercício que ele é bem bacana e ele fala ali dos 4 principais modelos atômicos que nós vimos em aula. Ele fala o seguinte: relacione as colunas a seguir que apresentam os cientistas e os modelos atômicos propostos por eles. Certo? Então vamos pegar lá. Primeiro, o cientista Dalton. Turma, Dalton, a gente tem que lembrar o que de Dalton? Que foi o primeiro modelo atômico que foi proposto ali e aceito pela comunidade científica. Para Dalton, a gente tem que lembrar que o átomo ele era indestrutível, indivisível, era um átomo homogêneo, certo? Ele tinha uma forma muito parecida com qual nome que dava o seu modelo atômico? Uma bola de bilhar. Então era um átomo esférico, indestrutível, indivisível, maciço. Perfeito? Então, qual desses modelos é coerente com Dalton? Átomo esférico indestrutível. Modelo aqui, ó, 1. Thomson. Thomson, nós temos que lembrar do famoso pudim de passas. Lembra lá? Na qual o quê? Thomson foi o cientista responsável por descobrir o elétron. Ele dividiu o átomo em subpartículas. Ele fala que o átomo também era esférico, certo? Também ele era maciço, porém ele era dividido em uma massa de carga positiva com elétrons incrustados na sua superfície. Esses elétrons que daí eram semelhantes ali às passas que estavam no pudim. Logo então, Thomson, qual modelo é proposto aqui? É parecido com ele? Primeiro cientista a propor um modelo com carga elétrica. Correto, turma. Primeiro cientista a propor um modelo com carga elétrica. Por quê? Porque foi ele que descobriu os elétrons a partir do experimento dos raios catódicos. Lembra lá? Perfeito. Terceiro cientista, Rutherford. Rutherford teve um modelo atômico que foi conhecido como o modelo atômico do sistema solar, ou modelo atômico planetário. Ele foi o grande responsável por descobrir o quê? O núcleo atômico. Ele dividiu, turma, o átomo em um núcleo positivo e uma eletrosfera que continha os elétrons. Então, toda vez que você pensa em Rutherford, você tem que lembrar núcleo positivo e eletrosfera, certo? Isso aqui, ó, coerente com qual modelo proposto? Cientista que apresentou o primeiro modelo contendo um núcleo positivo, Rutherford. E por fim, Bohr propôs um modelo que os elétrons estão em níveis de energia. Vamos colocar aqui e vamos explicar rapidamente. Para Bohr, turma, o átomo ele possui um núcleo positivo e os elétrons eles estavam acomodados na eletrosfera, só que cada eletrosfera ela era o quê? Em circunferência e tinha até 7 camadas, cada camada com um nível energético um pouco maior. Então, quando nós pensamos em Bohr, temos que pensar nesses níveis de energia, certo? Lembra do salto quântico? Quando você fornece energia para o elétron, ele salta para uma camada de maior energia e quando ele retorna, ele libera essa energia na forma de um fóton. Muito importante, até Bohr aqui, ó, o núcleo ele era positivo. Não se tinha conhecimento dos nêutrons ainda, certo? O nêutron ele foi descoberto posteriormente por um cientista chamado Chadwick, certo?
Chadwick realizou alguns experimentos e verificou a presença do nêutron dentro do núcleo atômico. Rutherford desconfiava da presença do nêutron, porque, imagina, um monte de carga positiva uma do lado da outra ia causar repulsão. Então ele acreditava que existia alguma partícula mediadora ali no núcleo que controlava essa repulsão entre as cargas positivas. Essa carga, essa partícula, melhor falando, só foi descoberta posteriormente por Chadwick e chamou de nêutron, por quê? Porque nêutron não tem carga. Perfeito? Visto isso, vamos continuar aqui, ó, com um exercício muito bacana. Vale ressaltar, estou colocando sempre o exercício, a página que ele se encontra e qual local ele se encontra, seja atividade ou caderno de atividades, seja apostila ou caderno de atividades. Muito importante, tudo do primeiro bimestre, certo? Então vamos lá. Modelos atômicos, exercício 11. De acordo com Dalton, uma combinação de átomos de um mesmo elemento ou de elementos diferentes numa mesma proporção de números inteiros origina uma substância. Observe a disposição dos átomos na adrenalina e responda às questões propostas. Adrenalina, qual que é a forma molecular aqui? Ó, C9H13NO3, certo? Quantos elementos químicos nessa substância? Turma, quantos elementos químicos? Olha, temos um carbono, temos hidrogênio, temos nitrogênio e temos oxigênio. Quantos elementos químicos? 4 elementos químicos, turma. Perfeito? Quantos átomos há nessa substância? Vamos lá. Quantos carbonos nós temos? Nós temos 9 carbonos. Mais. Quantos hidrogênios nós temos? Nós temos 13 hidrogênios. Quantos nitrogênios nós temos? Ora, N não tem nada lá do N, então é 1. 1 nitrogênio. Quantos oxigênios nós temos? 3. Então vamos fazer uma conta aqui, ó. 13 mais 1, 14. 14 mais 3, 17. 17 mais 9, 17 mais 9, lá, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 átomos que nós temos nessa molécula, certo? Então, lá, ó, 13 mais 1, 14, mais 1, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 átomos. Qual a quantidade de átomos de cada elemento químico presente na molécula? Olha aqui, a gente já fez aqui em cima, já percebeu, né? 9 carbonos, 13 hidrogênios, 1 nitrogênio e 3 oxigênios. Muito importante. Toda vez que você olha uma molécula, turma, de uma substância, você tem que lembrar que ela é constituída, o elemento químico são as letras. Sempre levando em consideração que existem elementos químicos que são compostos por 2 letras, sempre uma maiúscula e uma minúscula. Nesse caso aqui do ferro, por exemplo. Elemento químico, a quantidade ali, ó, de elementos que compõem ali aquela substância, certo? Não pode confundir com quantidade, que é no caso aqui de átomos. A quantidade de átomos na substância é quanto de átomos nós temos no total dessa substância. A quantidade de átomos de cada elemento químico é o númerozinho ali, o coeficiente que está ao lado sempre de cada símbolo químico. Perfeito? Muito importante também, substância simples, vamos lembrar lá? Substância simples é formada apenas por um elemento químico. Por exemplo, oxigênio gasoso, O2. Substância composta formada por 2 ou mais elementos químicos. Por exemplo, água, H2O, formada por 2 ou mais elementos químicos. Adrenalina é uma substância simples ou composta? Composta, porque é formada por 4 elementos químicos. Perfeito? Visto isso, próximo exercício. Estrutura atômica. Se um átomo possui 6 elétrons, 6 prótons e 7 nêutrons, é correto afirmar que... Vamos lembrar lá, turma. O átomo ele é composto por núcleo e eletrosfera. No núcleo nós temos prótons e nêutrons. Na eletrosfera nós temos os elétrons. Visto isso, a massa de um átomo, a massa atômica de um átomo, ela é composta pela somatória dos seus prótons e nêutrons. Por quê? Porque próton e nêutron possuem massa, turma. A massa do elétron é muito pequena, lembra lá? Muito importante também, se o átomo está no estado fundamental, ou seja, ele não possui uma carga elétrica, ele não é um íon, ele vai ter o mesmo número de elétrons e prótons. Por quê? Porque próton tem carga positiva, elétron tem carga negativa. Certo?
Visto isso, aqui, ó, 6 elétrons, 6 prótons, 7 nêutrons, é correto afirmar que o número atômico é igual a 7. Turma, o que é o número atômico? O número atômico aqui, ó, é o Z. O número atômico é a quantidade de prótons que existe dentro do núcleo do elemento químico. O número atômico, ele é a identidade desse elemento químico. Lembra lá? A impressão digital. O número atômico é 7? Não. O número atômico, ele é 6. Porque nós temos, ó, 6 prótons. Certo? Há 13 partículas no núcleo. Ou seja, a massa dele é 13. Vamos ver. Nós temos 6 prótons com 7 nêutrons. 6 prótons mais 7 nêutrons é igual a 13. Correto. Alternativa B está correta. Vamos pegar aqui, ó. Continuar aqui, ó. Ele está positivamente carregado? Não, turma. Ele está neutro. Por quê? 6 elétrons e 6 prótons. Está neutro. Como ele poderia estar positivamente carregado? Se ele perdesse um elétron. Se ele tivesse 5 elétrons e 6 prótons. Opa. E 6 prótons. Aí sim, ele teria uma carga positiva. Olha lá. E 6 prótons. Ele teria uma carga positiva. Agora vamos supor que se ele tivesse 7 elétrons e 6 prótons, esse elemento teria uma carga negativa. Perfeito? Então não, ele não está positivamente carregado. E D, seu número de massa é 12? Não, o seu número de massa é 13. Por quê? Porque prótons mais nêutrons é igual a 13. 13 partículas no núcleo, 13 número de massa. Não, então é 13. Perfeito? Próximo exercício. Aqui, ó, esse é muito legal porque nós vamos lembrar dos conceitos de isótopo, isóbaro e isótono. Isótopo, P, mesmo número atômico, mesmo número de prótons entre os elementos químicos. Isóbaro, lá, ó, A, mesma massa atômica. Isótono, ó, N, mesmo número de nêutrons entre as substâncias. Então vamos lá, ó. O magnésio, 24 de massa, 12 de número atômico, certo? É isótono de sódio, cujo número atômico é 11. Determine a massa atômica do sódio. Vamos lá, então. Magnésio, 24 Mg12. E o sódio, que é Na, possui o número atômico 11. E ele pergunta qual que é a massa do sódio. Vamos lá, então. Ele fala que magnésio e sódio são isótonos, ou seja, o número de nêutrons do magnésio e o sódio é igual. Visto isso, então, se a gente tem o número de nêutrons, a gente consegue calcular a massa atômica. Concorda comigo? Vamos pegar, então, aqui. Quantos nêutrons possui o magnésio? Vamos lá. Massa atômica é igual ao número atômico mais número de nêutrons. Massa atômica do magnésio? 24. Número atômico do magnésio? 12. Número de nêutrons do magnésio? Vamos descobrir. Está somando, passa diminuindo. Logo, nêutrons é igual a 24 menos 12, que é igual a 12, turma. Temos 12 nêutrons. Se magnésio é isótono de sódio, o que isso significa? Significa que ambos possuem o mesmo número de nêutrons. Logo, quantos nêutrons tem sódio? Tem no sódio? 12 também. Visto isso, massa atômica do sódio é igual ao número atômico, 11, mais número de nêutrons, que é 12 também. 11 mais 12 é igual a 23. Qual que então é a massa atômica do sódio? 23, turma. Certo? Até para fazer bonitinho aqui, ó. Opa. 23. Não pode esquecer. Isótopo, isótono, isóbaro. Isso vai ser muito importante para vocês entenderem alguns exercícios que vocês vão ver lá no primeiro ano do ensino médio. E isso é cobrado no vestibular também. Perfeito? Tranquilo?
fácil, exercício de lógica ali. E sempre lembrando dessa relação aqui, ó. A é igual Z mais N. A massa atômica é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Sempre. Vamos para o nosso penúltimo exercício. Distribuição eletrônica. Vamos lembrar lá do diagrama de Linus-Pauling, certo? Esse diagrama ele se dá com a distribuição de elétrons preenchendo subníveis de energia, de menor energia para maior energia e, consequentemente, as camadas de energia também, certo? Então, visto isso, vamos lembrar aqui, ó, com base nesse exercício, alguns conceitos muito importantes. Com base no diagrama de Linus-Pauling, faça a distribuição eletrônica, distribuição dos elétrons em níveis e subníveis de energia para os átomos dos elementos apresentados a seguir. Ao final, identifique a camada de valência de cada um e indique seu número de elétrons. Oxigênio. Distribuição eletrônica. Primeira coisa, o oxigênio aqui, ele é um íon? Não, não tem nenhuma carga aqui. Logo, se ele não é um íon, quantos elétrons ele possui aqui? A mesma quantidade de prótons que ele tem. Se ele tem 8 prótons, ele vai ter, então, 8 elétrons. Certo? Deixa eu até fazer bonitinho aqui. Opa. Se ele tem 8 prótons, ele terá 8 elétrons. Então, nós vamos distribuir esses 8 elétrons nas camadas eletrônicas. Vamos lá, então. Primeira camada, 1s2. Opa, distribuí 2 elétrons, faltam 6. Depois de 1s2, 2s2. 1s2, 2s2, opa, 4 elétrons. Agora, 2p, opa, 2p, faltam quantos elétrons? 4. Então, 2p4. 2 mais 2, 4. Mais 4, 8. 8 elétrons? 8 elétrons. Opa, terminou nossa distribuição eletrônica. Qual que é a camada de valência do átomo de oxigênio? Turma, a camada de valência do oxigênio é a camada 2. Perfeito? Camada 2. Tá, e como que eu vou escrever essa camada de valência, professor? Aqui, ó, você tem que englobar tanto o 2s2 como o 2p4. Porque isso tudo é a camada de valência dele. Certo? Vamos lá, então, ó. 2s2, 2p4. Opa. 2p4. Quantos elétrons ele tem na valência? 2 mais 4, 6 elétrons. Pergunta importante. Qual que é a quantidade máxima de elétrons que um átomo pode ter na sua camada de valência? A última camada. Lembra lá? Vamos lembrar lá? Quanto? 8 elétrons. Quem tem 8 elétrons na camada de valência são os gases nobres. Então, provavelmente um gás nobre que vai ter isso do estado fundamental. Existem íons com 8 elétrons na valência? Existem íons com 8 elétrons na valência. Porque a tendência de perder ou ganhar elétrons é para atingir a estabilidade ali dos gases nobres. Perfeito? Então, visto isso, se você vê um exercício que tem mais do que 8 elétrons na camada de valência, está errado. Refaça a distribuição eletrônica. Sódio. Quantos elétrons o sódio tem? Ele é um íon? Não, professor, ele não é um íon. Logo, então, é a mesma quantidade de prótons, é a mesma quantidade de elétrons. Logo, 11 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, ó, 2 mais 2, 4, mais 2, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Falta 1. Logo, 3s1. Qual que é a camada de valência do sódio, turma? A camada de valência aqui, ó, é sempre o maior número da distribuição. 3s1. Então, vamos lá. 3s1. Quantos elétrons ele tem na valência? Apenas 1 elétron. Certo? Visto isso, a tendência do oxigênio é de ganhar ou perder elétrons? Vamos lembrar já.
de ganhar, porque ele tem 6 elétrons na valência, 6 é mais perto de 8, logo, compensa ganhar 2 elétrons ou perder 6? Ganhar 2 elétrons. A tendência do oxigênio é se tornar um íon negativo. Enquanto que o sódio, um ânion, enquanto que o sódio, turma, ele tem um elétron na camada de valência, logo, ele tem a tendência, para ele compensa, é mais vantajoso ganhar 7 ou perder 1? Perder 1. Logo, ele tem a tendência de se tornar um cátion, certo? Visto isso, o último exercício que nós vamos rever sobre tabela periódica. Sesgran-Hill. Fazendo a associação entre as colunas abaixo, que corresponde às famílias de elementos, segundo a tabela periódica, a sequência numérica será gases nobres, metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios. Então vamos lá. Turma, tabela periódica, tem que lembrar, ela está organizada em períodos e famílias. Períodos são as linhas, famílias são os, ou grupos, são as colunas. Elementos que estão no mesmo período, eles apresentam a mesma camada de valência, certo? Todos os elementos que estão no período 3, a distribuição eletrônica deles vai acabar em 3 alguma coisa, sempre. A camada de valência dele, melhor falando, sempre será a camada 3. Elementos que estão no mesmo grupo, eles possuem o mesmo número de elétrons nas suas respectivas camadas de valência. Consequentemente, eles têm características muito próximas umas das outras. Então vamos lá. Gases nobres. Gases nobres, turma, temos que lembrar lá que eles sempre terão 8 elétrons na camada de valência. E são reconhecidos com esse nome porque eles possuem uma baixa reatividade. Por quê? Porque eles já têm a camada de valência totalmente preenchida. Os gases nobres são o último grupo da tabela periódica, ou seja, o grupo 18. Perfeito? Vamos pegar agora, turma, e vamos ver o segundo grupo. Metais alcalinos. Metais alcalinos, turma, são o primeiro grupo da tabela periódica. E eles possuem apenas um elétron na camada de valência. Certo? Exemplo de metais alcalinos. Sódio. Potássio. Metais alcalinos terrosos, turma. Eles são os metais que possuem apenas 2 elétrons nas suas respectivas camadas de valência. Eles são o grupo 2 da tabela periódica. Exemplos: cálcio e magnésio. Calcogênios. Calcogênios são um grupo do oxigênio. Eles possuem 6 elétrons na camada de valência. Eles são um grupo 16 da tabela periódica. Exemplo: oxigênio, enxofre. E os halogênios? Halogênios são um grupo que apresentam 7 elétrons na camada de valência, certo? Eles são normalmente o grupo mais eletronegativo. Eles apresentam uma alta mas eles apresentam uma alta eletronegatividade em alguns dos seus elementos, como o flúor, como o cloro, certo? Então, eles possuem 7 elétrons na camada de valência, logo o grupo 17. Podemos falar também aqui, grupo 1A da tabela periódica, grupo 2A da tabela periódica, grupo 6A da tabela periódica, 7A da tabela periódica e 8A da tabela periódica. Vale ressaltar, a tabela periódica é dividida em metais, ametais, gases nobres e hidrogênio. Lembra lá que o hidrogênio é rei. Hidrogênio, ele é o único exclusivo, um elemento químico ali que ele está em maior abundância no universo. E por que ele é exclusivo? Porque ele é muito simples. Ele possui apenas um próton e um elétron na sua constituição. Turma, visto isto, é muito importante que vocês resolvam esses exercícios aqui, do 1 ao 10 das páginas 68, 69 e 70 da apostila, lembra lá, apostila do primeiro bimestre. Perfeito? Reforçar esses conceitos, que são conceitos importantes para vocês no ensino médio. Turma, grande abraço, professor André. Espero que vocês tenham entendido. Eu enfatizo que é muito importante, tentem participar do momento online que virá acontecer
durante essas semanas de retomada, porque nós iremos conversar sobre esses conteúdos mais, certo? E resgatar para vocês chegarem no primeiro ano do ensino médio, assim, ó, super bem. Grande abraço, tudo melhor para vocês sempre e até.